Pois, ontem eu tava vendo os comentários do outro vídeo. E é bom que vocês tenham gostado, porque aí eu já tenho uma noção do que eu posso gravar nesse período. E já peguei ali algumas dicas do que eu posso fazer. Aí eu já peguei essa primeira dica de leitura. Me pediram para fazer algumas indicações de livros que eu já li. Eu tentei fugir um pouco dos mais básicos. Então, como a maioria acaba indicando séries de livros que acabaram virando filmes, ou ainda séries que são mais famosas que estão no hype agora, eu decidi ir para um outro caminho. Alguns deles já foram adaptados, inclusive. Vocês vão ver que eu escolhi mangá, e os dois mangás que eu escolhi, eles já foram adaptados também, mas um deles já faz um bom tempo. O outro é um filme muito bom, inclusive. Que eu tô olhando que tá tudo aqui. Tem dois clássicos, na verdade são três clássicos, mas dois deles eu sei que já foram adaptados várias e várias e várias e várias vezes. E aí vocês vão entender o porquê que eles foram adaptados tantas vezes. E um desses clássicos eu não tenho certeza, mas eu acho que nunca teve adaptação, ou se teve, eu nunca assisti, que é bem antigo. Enfim, eu tô com a lista aqui, eu ia escolher cinco, mas conforme eu fui pegando na prateleira, eu acabei encontrando um outro que eu não ia lembrar, que eu li quando eu era muito mais nova, assim, bem nova. O primeiro livro que eu tenho para indicar, que é um desses clássicos, que é um tijolinho aqui, é esse aqui. Essa é a edição menorzinha, né? Eu não vou nem falar que isso daqui é uma edição de bolso, porque chega a ser ridículo falar que isso aqui caberia num bolso. Mas é a edição menor da Zahara, é uma das últimas que foi lançada. E é dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Apesar do tamanho gigantesco, porque é um tijolinho, é muito rápido para ler isso aqui. O Dumas, ele tem um pouco essa característica. Ele não escreve de uma forma que é muito puxada. Você não fica tanto tempo preso em uma frase só. Você consegue virar as páginas e os capítulos geralmente são mais curtos, então você avança muito rápido. Esses livros desse período aqui, Os Três Mosqueteiros é um romance histórico. Ele já foi escrito, obviamente, ele é de um século ali passado, né? E ele foi escrito retratando séculos anteriores. Então é curioso a gente ver que é um romance histórico dentro de um outro período histórico. A maioria dos livros do Dumas eram nesse esquema, sim, né? No outro vídeo eu mostrei do 20 anos depois, que é a continuação dos Três Mosqueteiros, porque era comum que esses escritores eles fizessem esses capítulos para publicar nos jornais. Então eles ganhavam por palavra. Obviamente, quanto mais palavras eles colocavam ali, mais eles ganhavam, né? Então, por isso que a maioria dos livros dele são tijolos. É um livro muito bom, já foi adaptado várias vezes, teve até uma adaptação de série brasileira que não deu nada certo nos anos 90. E a ideia dos Três Mosqueteiros, que na realidade eram quatro, mas no começo eram só três, quem conta a história pra gente é o D'Artagnan. E é a visão dele, que é um garoto que vem do interior, e ele tem aquele sonho, aquela coragem, ele conhece os Três Mosqueteiros. Cada um deles tem uma história completamente diferente, eles têm gênios que não tem nada a ver um com o outro. Você tem um cara que ele é um lord, ele é bem mais velho, ele é meio que uma figura paterna pro D'Artagnan. Você tem um outro que ele é um conquistador, bonachão, ele se veste muito bem para dizer que ele é da alta sociedade, ele tem uma mulher bem mais velha do que ele como amante que sustenta ele. E tem um terceiro que
a única vocação dele é ser padre. E é legal que Os Três Mosqueteiros acaba retratando um período ali da França, que a gente tem umas intrigas políticas com uma rainha que era estrangeira, porque a rainha do período ela era espanhola, e uma briga religiosa muito grande ali dentro, porque a gente tem uma disputa entre os protestantes, que estavam começando a se espalhar na França, com o próprio grupo dos católicos, né, os católicos romanos, que tem ali uma figura muito importante do próprio cardeal, que é uma figura política e religiosa, né? A gente tem que lembrar aí dos três poderes. É muito legal, Os Três Mosqueteiros, eu li super rápido, apesar do tamanho. Livros assim não são muito confortáveis para ler, de forma física, né? Porque eles pesam bastante, mas é tranquilo para ler. Deixa eu ver o outro que eu coloquei aqui. Ah, então esse outro também é clássico. Os Três Mosqueteiros, eu não sei se dá pra pegar na internet. Porque alguns livros, eles podem ficar disponíveis e não é ilegal você pegar. Esse é o caso. Vocês conseguem pegar Dom Casmurro tranquilamente. Dom Casmurro é do Machado de Assis. É um romance que não tá muito ligado com o ideal romântico que a gente imagina. A maioria das pessoas já tem uma noção de que história que é essa. O Dom Casmurro é um livro que o Machado de Assis, ele na verdade escreve de um jeito que é um pouco complicado, mas dá para você ler tranquilamente também. Dom Casmurro eu acho que eu li em 2 ou 3 dias quando eu peguei para ler. É um livro que ele é curto, né? Ele pega uma trajetória, um recorte de tempo grande na vida dos dois personagens. A gente tem o Bentinho e a gente tem a Capitu. Então pega eles desde a infância, quando eles crescem. E é curioso porque quem narra a história inteira é o Bentinho. E o Bentinho é um narrador que não é muito confiável. Em várias partes da história você acaba percebendo, Nix tá vindo aqui, você acaba percebendo que ele manipula um pouco as memórias, ele não tem certeza de muitas coisas, e aí a gente chega no grande debate da literatura brasileira. A Capitu traiu o Bentinho com o Escobar, que era o melhor amigo dele, ou não traiu o Bentinho? Hoje em dia existem muitos teóricos que isso é um debate sério, tá? Dentro da literatura brasileira, de muitos anos. Porque a gente não tem nenhuma pista se ela realmente traiu ou não. E você acaba o livro sem saber, que nem o Bentinho. O Bentinho, ele não sabe o que realmente acontece. Mas assim, as teorias, elas circulam em todos os níveis de que ela teria traído e eles conseguem justificar essa teoria de sim, de que ela não teria traído, e eles pegam narrativa dentro da história para dizer que não teria traído de jeito nenhum. Outros apontam pela ambiguidade mesmo do Machado de Assis, de retratar aquele período, o período que é o realismo, né? Ele queria mostrar aquela sociedade daquele período, que inclusive tem muitas coisas aí que a gente pode levar em consideração com o racismo, e isso daí é muito legal da gente pegar, a gente tirar um pouco esse foco do romance, né, da traição. Mas tem agora uma outra versão que eu cheguei a ler, de uma teoria de que na realidade o Bentinho ele era muito mais apaixonado pelo melhor amigo dele do que necessariamente pela própria esposa. E faz algum sentido. Como Machado de Assis já faleceu, não tem como a gente ter certeza de nada, mas essa é uma ótima indicação, de verdade. Acho que é um dos melhores livros de literatura brasileira que eu já li. O terceiro, também literatura brasileira, e era esse daqui que eu não lembrava. Esse livro aqui na realidade não... Ui. Esse livro aqui na realidade não é meu. Para vocês terem uma noção, as páginas. É Clarissa, do Érico Veríssimo. É a terceira edição. O meu avô, ele trabalhou por muitos anos numa encadernadora.
Então ele encadernava livros. Isso daqui provavelmente é um dos vários livros que ele conseguia, né? Ele pegava, ele ganhava enquanto ele trabalhava lá. Isso daqui é a minha letra, tá? Porque a maioria dos livros desse período aqui era nesse esquema. Esse livro ou era do meu avô ou era da minha mãe. Minha mãe não lembra de ter lido esse livro. Mas Clarissa vai contar, é uma história triste, tá? É bem triste, mas é sobre o desenvolvimento de uma menina, que ela aqui deve ter por volta de uns 13, 14 anos de idade. Ela mora em Porto Alegre. O Érico Veríssimo, ele sempre retrata muito o sul do Brasil, a sociedade do Rio Grande do Sul. E a Clarissa, ela é do interior e ela vai morar para estudar numa capital. Não fica muito claro qual que é a cidade, mas a gente deduz que seja Porto Alegre por algumas descrições dela. E ela vai morar com a tia dela, e a tia dela é dona de uma pensão. E nessa pensão ela entra em contato com uma série de pessoas que ela nunca tinha visto. Então é o início da adolescência dela, são todas as questões dela com o próprio corpo. E por ser um homem mais velho narrando a situação da Clarissa, é curioso porque ele é muito delicado. Quando ele vai falar sobre as transformações do corpo dela, que as roupas que ela usava de uniforme já não tinham mais. Ela percebe que, na verdade, o corpo dela tá mudando, é quando mexem com ela na rua, que aí a gente já começa a, né, debater aí algumas coisas sobre assédio, que já é uma coisa muito forte na cultura mundial, mas a cultura brasileira ela é bem forte em relação a isso. E a gente está falando de uma história que se passa ali no início do século XX, numa cidade grande, né? Porque Porto Alegre ali, nesse contexto, é considerada grande, essa cidade em que ela está. E aí que ela percebe que o corpo dela está mudando. E a gente tem outros personagens. Tem um personagem que, assim, aquilo é de cortar o coração, que é o vizinho dela. Ela tem um vizinho que é um menino mais novo, ela brinca com esse vizinho. Inclusive, esse vizinho dela, né, no meu ver, não sei se é isso mesmo, porque eu nunca li nada sobre críticas literárias de Clarissa, nem nada do gênero. O vizinho dela tem uma doença, ele é muito fraco, e ela sempre brincava muito com ele. Então, todo o lado infantil da Clarissa, ali dos seus 13, 14 anos, era muito ligado com esse vizinho dela, que era um menininho muito doce, e a mãe dele, batalhadora, cuidando do menino, para dar o que ela podia para ele ali no momento. Era um lugar bem humilde, e algo acontece com esse menino, e isso muda totalmente a cabeça da Clarissa. E tem uma parada aí que a gente também pode levar em consideração essa sociedade, a visão de sociedade. Um dos hóspedes da hospedaria, eu ia falar cortiço, mas eu não sei se cortiço se encaixa aí. Mas dessa hospedaria da tia, da pensão da tia dela, ele é um músico, um pianista, e ele tem uns 40 anos de idade. E ele se apaixona pela Clarissa. Assim, ele se apaixona perdidamente por ela. Em algumas partes do livro a gente começa a ver o olhar dele em relação a ela. Que em alguns momentos tem um teor sexual, sim. A Clarissa não sabe lidar muito bem com isso, tá? Ao mesmo tempo que a gente percebe que ela tem uma certa vaidade, porque ela começa a se sentir bonita, ela começa a pensar que ela já pode usar um sapato que tem salto, ela já pode ser adulta, usar um sapato com salto. Ela já pode andar de salto, ela chama a atenção dos meninos, e tem um homem muito mais velho do que ela, que presta atenção nela. Também é uma coisa que causa uma certa repulsa, porque é um cara muito mais velho que ela, sabe? E o cara, em alguns momentos, ele dá a entender que ele tem pretensões de casar com ela. É meio creepy, né? Meio bizarro. Mas é um livro muito bom para essa fase de adolescência, assim. Quem tá na adolescência, né? Não é mais o meu caso.
Mas eu li quando eu tinha uns 11, 12 anos, que era um dos livros que tinha em casa, e foi muito marcante. Para vocês terem uma noção, eu só li nessa época e eu lembro da história até hoje. Eu não lembro de todos os nomes, mas eu lembro da história até hoje. É, Tá. O próximo livro, na verdade, são 4. Eu roubei um pouquinho. São as indicações de mangá. Um deles, eu não sei se ainda está sendo lançado, que é Um Litro de Lágrimas. Na verdade, esse mangá ele é baseado na história real, embora aqui tenham uma redundância, fatos reais, só baseado em fatos. É volume único, então ele é bem rapidinho de ler. O traço é bem simples, embora seja super delicado, é um traço simples. É a história relativamente conhecida da Aya Kito. É uma menina japonesa que na década de 1970 ela foi diagnosticada com uma doença que ela é rara, nunca tinha atingido adolescentes até então. Ela foi a primeira a ser diagnosticada na faixa de idade, ela tinha 15 anos quando ela foi diagnosticada, era uma das mais inteligentes da turma dela. Tinha uma família com muitos irmãos, era uma família humilde. Ela consegue uma vaga na melhor das escolas de ensino médio, né, do Japão. No Japão, quando você sai do ensino fundamental, você tem que prestar meio que um vestibular para decidir qual das escolas que você vai. As escolas têm pontuações e elas são meio que direcionadas. Tem escolas que são muito mais concorridas do que outras. Então você presta, né, uma prova para essas escolas públicas. E ela consegue passar na melhor da região dela. Então a gente vai vendo essa história, só que ao mesmo tempo ela tem uma doença degenerativa que, além de não ter cura, não tem cura até hoje, o tratamento, ele na verdade só é feito para retardar os efeitos dessa doença. E é uma doença que é horrível. Ela vai perdendo todo o sistema dela, o sistema nervoso dela. Ela não consegue mais andar, ela não consegue mais engolir a própria comida, ela vai enrolando a fala, ela cai com muita facilidade, a visão dela vai se deturpando, ela não consegue mais enxergar direito. E todos os desafios dela, porque ela era uma adolescente que estava começando a vida dela ali. E o título, Um Litro de Lágrimas, é porque logo quando ela é diagnosticada, um dos médicos pede para ela fazer um diário, para ela ir relatando todos os sintomas dela e o que ela está sentindo. E ela era uma menina que gostava muito de escrever, então ela começa a escrever não só o que ela estava sentindo fisicamente, mas também o que ela estava sentindo dentro dela, do emocional. E logo nesse primeiro dia, ela diz que ela já chorou muito e que ela acha que ela já chorou 1 litro de lágrimas, porque ela queria entender por que ela, que nunca fez mal para ninguém, tinha que ter essa doença. Tem uma série, tem o filme, tem a série, tem o livro. O livro, que eu saiba, não foi traduzido para português. Ele tem em japonês e tem em inglês. Não leio nenhuma das duas línguas fluentemente, mas o mangá ele dá uma boa ideia, e a série, que também chama 1 litro de lágrimas, está disponível inteira, legendada em português no YouTube. É uma série ali dos anos 2000, início dos anos 2000. Muito boa, é drama, tá? É um drama pesado, e só para deixar claro, ela morre. Tá? O interessante aí não é o final, e sim a trajetória, tá? Indico muito. Principalmente para quem reclama da própria família e não tem um motivo exato, né? Um motivo realmente forte para reclamar. São reclamações bobas. O outro, eu acho que já é conhecido de muitos, porque o filme ficou muito famoso, ele acabou perdendo a corrida para participar do Oscar, o que eu achei uma bela de uma mancada, porque seria um filme sim para Oscar, que é o Your Name. Então eu tenho aqui os 3. Parece
que a JBC lançou ou tá para lançar o volume único. É por isso que eu falei que são 3 em 1. De verdade, é uma das coisas mais bonitas que eu vi recentemente. O filme, eu acho que é de 2016, 2015, é por aí. A gente sabe que Hollywood tem um problema sério, eles têm um preconceito sério com tudo quanto que é tipo de filme que não seja produzido por eles. Por isso que no Oscar a gente não tem simplesmente melhor filme, ponto. A gente tem melhor filme estrangeiro, que aí eles colocam um pouquinho de cada lugar para dizer que tem, e depois eles jogam ali o melhor filme mesmo. Só nos últimos anos que isso tem sido questionado, para falar a verdade. E foi uma crítica pesada porque na época o circuito de lançamentos de filmes no Japão ele tem datas diferentes do circuito americano. Então tem um período específico que você pode inscrever o seu filme para ele ser selecionado para concorrer, para ele ser indicado a uma coisa. Your Name seria perfeito para ser indicado para um Oscar, né? Nem que fosse assim, animação. Ele começa com uma história super corriqueira. O filme tá na Netflix, tá? Só pra deixar antes que eu esqueça. É uma história super corriqueira de 2 adolescentes colegiais que eles trocam de corpo. Algo acontece que eles trocam de corpo. E aí a gente tem aquele momento engraçadinho, aquele momento que é até fofinho, curioso, de que eles tentam entrar em contato um com o outro. Então a gente tem um diário que ela faz quando tá no corpo dele, no celular dele. A gente tem a reação dos amigos dele, porque ele é um cara todo Tóquio, cidade grande, malandrão, ele já trabalha. Então ele fala sempre com gíria, e quando ele vai falar com os amigos dele, ele tá falando de um jeitinho super delicado, super meigo. E ele começa a chamar a atenção das mulheres. E os amigos começam a perceber que ele tá mais, sei lá, feminino. E a mesma coisa acontece com ela. Ela é uma menina que já é mais pro interior, ela é filha do prefeito. Ela meio que assim, no Japão, dentro dessas famílias mais tradicionais, principalmente no interior, é muito comum que a gente tenha famílias que estão muito ligadas a templos shintoístas, e é o caso da família dessa menina. Ela é uma sacerdotisa shintoísta. Não que ela tenha estudado para isso, mas porque, por uma questão familiar, aquela religião permite que ela e a irmã mais nova sejam as sacerdotisas ali. Então ela sofre um preconceito porque é uma parada que é muito antiga, né? Essa questão da cultura. Tem a cena em que ela vai fazer um saquê, e o saquê que é feito por elas é um saquê que elas têm que mascar em público, né? O arroz e cuspir numa caixinha. E essa saliva dela do arroz mascado que vai fazer fermentar para criar o saquê. E a gente tem os colegas de classe dela não tendo respeito nenhum por isso. E ela passando a maior vergonha porque ela não quer fazer isso. E a gente tem essas disputas, né? É a filhinha do prefeito, que ela é toda perfeitinha, mas ela não se sente bem com isso, ela não se dá bem com o pai dela, ela não tem voz ativa, o garoto que já é malandrão, que ele é de Tóquio, etc. Só que a gente vai percebendo que na realidade não é uma história sobre troca de corpos. A gente tá vendo uma história muito mais profunda aqui, que vai falar sobre amor, basicamente. Não necessariamente só o amor romântico, mas não tem como eu explicar sem eu dar muito spoiler. Então, assim, existe um amor que é desenvolvido aqui por um local, por um ambiente, por um período específico. E em memória dessas pessoas, né, a gente vê um sacrifício muito grande sendo feito. E a gente fica muito perdido no meio da história, porque tanto no filme quanto no mangá, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente vê que eles marcam o encontro, mas que eles não conseguem se ver. E eles não entendem por quê, e um belo dia ela para de responder as mensagens dele e ele fica desesperado porque ele não lembra do nome dela. E ele quer muito ir atrás dela, de alguma forma.
Ele lembra na realidade do nome, mas são coisas que meio que estão se perdendo aos poucos. E assim, eu não me esperava que fosse isso. É tristezinho, assim. É bonito, o final é super bonito, é um final que fica meio que em aberto. O que é legal, eu gosto de finais em aberto. Nesse caso faz muito sentido e é muito bonito. E o último, que é o meu amorzinho, que dá pra vocês verem pelo número de flags que eu tenho aqui, é uma das minhas escritoras preferidas. Isso daqui eu indico principalmente pra galera que ama música, rock, o cenário punk, new wave, principalmente da década de 1970 a 1980, que estava florescendo nos Estados Unidos. Então a gente tem um lugar específico, né, dos Estados Unidos, em Nova York especificamente. A gente vai ter uma Nova York que não é a Nova York que a gente conhece. É uma Nova York que é super violenta, que ela é extremamente dividida em grupos étnicos. Então a gente ainda tem muitos resquícios de uma segregação racial jurídica, por assim dizer, porque locais ainda mantinham as suas placas de que eles não permitiam que pessoas de cor entrassem e permanecessem ali. A gente tem uma desigualdade gigantesca, uma Nova York extremamente violenta, suja, tomada por traficantes, tomada por assaltantes, cheios de moradores de rua. E também é um cenário em que vai surgir um movimento musical. Então, todo aquele movimento das bandas de rock que vem dos Estados Unidos da década de 70 e início da década de 80, eles surgem aqui. E eu fui descobrir que uma das minhas escritoras preferidas é a cantora Patti Smith. Ela é genial, é essa moça que tá aqui. Eu não sei se vai sair direito, porque o livro é uma capa que brilha. Mas a tradução do livro ficou só garotos. Mas em inglês é Just Kids, tipo só crianças. E essa cena específica retrata justamente essa foto que tá na capa. A Patti, ela é da Filadélfia originalmente. E isso daqui é um livro de não ficção. Então vai tratar da história dela, do começo da carreira dela, de quando ela largou tudo. E ela fala que ela sempre amou muito escrever, falar, estudar questões religiosas. E o pai dela sempre dizia que ela era uma menina muito feia, então ela tinha que estudar, porque ela não ia ter nenhum outro tipo de sucesso vindo daí. E mostra a trajetória dela quando ela se muda para Nova York e que ela dorme na rua nos primeiros dias e ela é acolhida por um indígena que também era morador de rua, que consegue comida para ela, que ensina para ela onde ela pode tomar banho, onde ela pode conseguir água limpa, onde que ela consegue comer um café da manhã por centavos de dólar. E ele some, de repente. Ela fala que ela não sabe se aquele cara realmente existiu ou se foi algum fruto da imaginação dela, que ela estava tão assustada porque ela era muito nova, ela era uma adolescente, já jovem adulta, embora ela já tivesse tido uma gravidez. Patti Smith, ela teve um filho antes do casamento dela e ela deu essa criança para adoção. E depois que ela faz isso, ela decide ir para Nova York. Ela vai com pouquíssimo dinheiro, com alguns livros só. E ali ela acaba conhecendo alguns outros jovens. E um desses outros jovens que ela conhece é o futuro fotógrafo Robert Mapplethorpe, que é um dos gênios da fotografia. E assim, gente, é a fundação do CBGB, que é o principal bar onde Ramones saiu dali, The Police saiu dali, Blondie saiu dali, Iggy Pop tocava muito ali, e a própria Patti Smith, ela se apresentava ali. Ela vai mostrar todo esse cenário. Então é um recorte da vida dela, que é muito bonito, é dolorido. A gente vai ter personagens aqui que não eram personagens na realidade, mas o Jimi Hendrix aparece no livro,
a Janis Joplin e ela vai lembrar da morte da Janis Joplin. Ela conhece o Andy Warhol, que é um grande artista plástico ali do período, que estava bombando. Então ela conhece essas pessoas. E também é o período em que, ali nos anos 80, a gente começa a ver o declínio dessas pessoas, em que a maioria dos amigos dela já tinham morrido. Ou eles faleceram de overdose, ou eles faleceram em decorrência de algum abuso, seja de álcool, seja de remédios. Então era muito comum que eles bebessem muito e acabassem vomitando, engasgando com o próprio vômito. E os piores casos, né, que é o caso do próprio Robert, ele acaba falecendo com HIV, um período em que não existia o tratamento que a gente tem hoje. E o quanto ela disse que ela sentiu aquilo, porque eles tiveram um romance, mas o Robert, ele era bissexual, e ele próprio colocava ele mesmo e a Perry em situações horríveis, assim, porque ele mantinha relações com N pessoas, ele se prostituía numa boa época, e ele se prostituía muitas vezes para conseguir comprar comida para a própria Perry, porque ele não queria que ela se envolvesse com esse tipo de coisa, então ele preferia que ele fizesse. E assim, coisas tristes. É uma história muito bonita. Para quem gosta muito de história da música, para quem gosta de história da arte também, é um ótimo livro. Então é isso. Eu não sei se parou de gravar. Eu espero profundamente que não, né? Porque eu tô falando aqui há meia hora, eu bati na lapela. Tá. Então é isso. São os livros que eu indico. E a gente se vê numa próxima.